Bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos contemplar e meditar Lucas 4, de 1 a 13, que contém a tentação no deserto. Neste momento, escutemos a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Durante 40 dias era tentado pelo diabo. Nesses dias, Jesus não comeu nada. Passado esses dias, teve fome. O diabo lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito: o ser humano não vive só de pão. Então o diabo levou Jesus a um lugar alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E o diabo lhe disse: Eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque ela foi dada a mim e eu a dou a quem eu quiser. Se te ajoelhares diante de mim, toda ela será tua. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Adore somente ao Senhor seu Deus e somente a Ele preste culto. E o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito para que te protejam. E também eles te carregarão nas mãos para que teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Foi dito: Não tente o Senhor seu Deus. Quando acabou todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após termos escutado a Palavra de Deus, nós ouvimos Lucas, que nos conta a narrativa em que Jesus sofre a tentação depois de ter passado 40 dias em jejum no deserto. O diabo faz 3 inserções diante de Jesus, tentando-o. E vale a pena aqui recordar as tentações. A primeira, o diabo diz: Se és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. A segunda, o diabo apresenta os reinos da terra, apresenta todo o poder e a glória e oferece a Jesus. Mas para que Jesus tenha acesso a esse poder e a esta glória, ele precisa prostrar diante do diabo. E a terceira tentação, o diabo começa a dizer: Se és filho de Deus, atira-se aqui de cima que os anjos vão te salvar. Antes, o próprio Lucas nos diz que Jesus, ao se dirigir ao deserto, estava cheio do Espírito Santo e era conduzido pelo Espírito Santo. É para também nos mostrar que, mesmo com o Espírito Santo em nós, pelo batismo, pelo sacramento da confirmação, nós também podemos sofrer tentações, assim como o próprio Filho de Deus sofreu.
E o mais bonito, assim, que podemos perceber no texto é que enquanto o diabo recorre a esta filiação divina de Jesus, Jesus o responde de forma humana a partir da lei que Deus tinha dado aos homens para que eles cumprissem e fossem fiéis à aliança que uma vez Deus havia feito com o povo. Lembremos que a primeira resposta de Jesus diante da tentação de transformar pedra em pão é respondida a partir de Deuteronômio 8:3, em que diz: não só de pão vive o homem, mostrando para nós que é possível responder às tentações do ponto de vista também humano, porque Deus já nos capacitou em nossa humanidade com estas balizas, com estes elementos que nós podemos então seguir e viver. Não só de pão vive o homem, não só dessas coisas em que nos cercam nós vivemos, mas também vivemos de coisas superiores, a própria graça, a bênção, a presença do próprio Deus em nós. Jesus responde a partir de Deuteronômio 6:13, em que diz: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. O prestar culto é justamente que a única referência e reverência que devemos ter é a Deus. As coisas, o dinheiro, o sucesso do nosso trabalho ou dos nossos estudos, ou quem nós somos diante dos outros, nada disso pode nos prender. Nada disso pode ser algo em que nós alimentamos como um culto a si próprios. O verdadeiro culto é quando nós reconhecemos o poder de Deus sobre tudo e sobre nós, e quando nós humildemente prestamos o culto verdadeiro, que é o verdadeiro louvor que a própria pessoa precisa ter diante de Deus, a partir da boa atitude, a partir da vivência da caridade, a partir da vivência das virtudes e procurando o próprio Senhor. Diante da terceira tentação, Jesus responde com Deuteronômio 6:13, não tentarás o Senhor. E aí Jesus afasta o diabo, mas Lucas é muito consciente da vida pública de Jesus, do seu ministério, das suas dificuldades e desafios. Por isso, Lucas diz: o diabo o deixou até o tempo oportuno. O que Lucas está dizendo aqui para nós? Precisamos avançar no Evangelho de Lucas para entender esta expressão, o tempo oportuno. E ir lá para Lucas 22, versículo 3, em que nos mostra que o diabo ascende sobre Judas, fazendo com que Judas se desvie e seja o traidor. Mas também, neste mesmo capítulo 22, no versículo 53, onde Jesus alerta sobre o poder das trevas. E mais adiante, em Lucas 23, nos versículos 37 e 39, onde as pessoas tentam Jesus. Primeiro o soldado: se és o Messias, se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, enquanto Jesus estava pregado na cruz. E por que não dizer também do outro bandido, que estava crucificado, e dizendo: salva-te a ti mesmo e a nós. As tentações do diabo permanecem ao longo do ministério de Cristo, mas principalmente voltam com toda a força no momento da cruz, que é o momento em que Cristo se entrega para nos redimir e nos salvar. O que podemos tirar então dessa experiência de Jesus? Que é possível vencer o mal unido a Cristo, unido ao Espírito Santo. Fazermos essa experiência onde na plenitude do Espírito em nós podemos recorrer à palavra, recorrer à aliança que o Senhor fez conosco e dizer não às tentações demoníacas que podemos sofrer na nossa caminhada de santidade e na nossa caminhada rumo ao céu. A partir desta contemplação do próprio texto, podemos ir para as perguntas que são propostas para nós. Nos dizem assim: como a leitura da palavra de Deus pode ajudar na luta contra as tentações? Ao responder esta primeira pergunta, nós precisamos sempre voltar ao texto, em que mostra que Jesus não se arrogou quem ele era, mas ele respondeu do ponto de vista humano, baseado na lei, baseado na aliança, baseado na confiança que ele tinha no Pai. Jesus nos mostra como devemos responder às tentações que sofremos. Se Cristo sofreu tentações, por que nós seríamos então protegidos de tentações?
É, na verdade, um momento em que precisamos perceber como podemos responder a estas tentações. Lembrando que não só de pão vive o homem, que precisamos prestar culto somente a Deus e que nós não podemos tentar o Senhor, desafiar o Senhor porque estamos passando por alguma dificuldade. É sempre bom ter esta memória da palavra em nós para podermos, no momento crítico da tentação, responder com fé diante do Senhor, confiando nele que podemos avançar. E na segunda pergunta que nos é proposta: como posso transformar meus momentos de provação em oportunidades de crescimento espiritual? Basta recorrer também na história da igreja aos nossos grandes santos que aproveitaram os momentos de tentações que sofreram para crescer mais ainda na vida de oração, na vida virtuosa, na experiência eucarística, na experiência da contemplação da palavra, na experiência da vida de fé concreta, amando a Deus e amando o próximo. Oportunidades nós temos muitas, porque as tentações acontecem a todo momento. E elas precisam ser, na verdade, não barreiras às quais nós paramos, mas pelo contrário, obstáculos que nós saltamos com a fé e com a graça que o Senhor já nos dá. Vamos agora olhar um pouco na história da igreja, o que os padres da igreja nos dizem a respeito desta passagem. Nos diz São Gregório Magno: o nosso inimigo não foi capaz de perturbar pela tentação a alma do mediador entre Deus e os homens. Com efeito, o Senhor condescendeu em ser tentado de tal modo, porém, que a sua alma permanecesse em seu interior inabalavelmente unida à sua divindade. Em outras palavras, São Gregório Magno nos explica que é preciso ter esta unidade e comunhão com o Senhor, como Cristo teve com o Pai. E é assim que vamos então avançar estes obstáculos que são estas tentações e avançar mais ainda na experiência de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.